1945, o mundo viu a luz mais brilhante que já existiu, e junto com ela, a sombra mais profunda da história. Décadas depois, um cineasta britânico decidiu tentar entender o que acontece dentro da mente de quem acende uma luz dessas. E ao fazer isso, acabou criando um dos filmes mais intensos, exaustivos e fisicamente desconfortáveis do nosso tempo. Christopher Nolan transformou a história de J. Robert Oppenheimer numa experiência que não se assiste, se sente. Cada corte, cada silêncio, cada colisão de imagens parece um eco da própria explosão que o filme retrata. Existe um motivo científico para você ter saído do cinema se sentindo sem ar. E não foi só por causa do medo da guerra nuclear. Foi algo muito mais sutil. Uma manipulação sensorial que Nolan operou na sua cabeça, frame a frame, sem você perceber. Mas o segredo desse impacto não nasceu dos estúdios modernos de Hollywood. Ele vem de um laboratório improvisado na Rússia, há mais de 100 anos, onde um grupo de cineastas revolucionários descobriu que o verdadeiro poder do cinema não está nas imagens, mas no abismo invisível que existe entre uma imagem e outra. Mas antes de mergulharmos na mente do Oppenheimer, precisamos entender a mente do diretor. Christopher Nolan nasceu em Londres, em 1970, filho de um publicitário criativo e de uma comissária de bordo americana. Ele cresceu literalmente entre dois mundos. Aos 7 anos, ele já andava com uma câmera Super 8 do pai na mão. Mas diferentemente de outras crianças que filmavam festas de aniversário, Nolan filmava seus bonecos de ação em pequenas cenas dramáticas e destruições em miniatura. Mas ali, na ilha de edição improvisada no quarto, cortando e colando pedaços de filme com fita adesiva, ele percebeu algo fundamental. Ele percebeu que o tempo era elástico. Se ele cortasse o filme e invertesse a ordem, o trem quebrado voltava a ficar inteiro. Se ele acelerasse o corte, a ação ganhava urgência. Esse fascínio virou método. Anos depois, filmes como Memento e Dunkirk foram apenas ensaios para essa obsessão. Em Memento, ele montou o filme de trás para frente para nos fazer sentir a amnésia do personagem. Em Dunkirk, ele misturou uma semana, um dia e uma hora na mesma timeline, entrelaçando o tempo até que ele colapsasse num único instante. Nolan passou a carreira inteira treinando a audiência para não confiar na linearidade. Ele nos ensinou a assistir ao tempo desconstruído. E tudo isso foi um preparativo para o desafio final. Oppenheimer. Mas como se filma a genialidade, a culpa, o pensamento abstrato de alguém que vê a mecânica quântica vibrando no ar antes mesmo dela existir? Nolan sabia que uma biografia tradicional iria falhar. Porque a mente de Oppenheimer não era linear, era quântica, era cheia de paradoxos. Ele era um pacifista que criou a arma definitiva, um gênio arrogante e uma alma torturada. Um homem que amava a humanidade, mas entregou a ela a ferramenta do suicídio. Para traduzir esse caos interno, Nolan escreveu o roteiro em primeira pessoa. E para estruturar visualmente esse conflito, ele dividiu o filme em duas energias físicas distintas, que estão em guerra do primeiro ao último frame. A primeira energia ele chamou de fissão. São as cenas coloridas. Fissão é o processo de quebrar o átomo para liberar energia. No filme, essas cenas representam a visão subjetiva de Oppenheimer. É o mundo visto de dentro para fora. A paixão, a cor vibrante das paisagens do deserto do Novo México, o brilho azul intenso nos olhos de Cillian Murphy, o fogo alaranjado das explosões. A câmera está sempre próxima, na mão, respirando com ele, sentindo o suor, o tremor. A segunda energia ele chamou de fusão. São as cenas em preto e branco. Fusão é a união de átomos. No filme, isso representa a visão mais objetiva, ancorada em registros oficiais, mas filtrada pela perspectiva de Louis Strauss, o antagonista. Mas havia um problema técnico. Nolan gosta de filmar tudo em IMAX, a maior resolução de imagem do mundo. E nunca ninguém havia criado um filme em preto e branco para câmeras IMAX. A película simplesmente não existia. Então a Kodak teve que desenvolver um novo formato de filme preto e branco em 65mm e fabricar os rolos especialmente para esse filme.
E você deve estar se perguntando, mas por que tanto esforço? Por que não apenas filmar em colorido e tirar a cor no computador? Porque Nolan queria que o público sentisse essa diferença tática, física. Ele queria que a história parecesse granulada, documental e fria, enquanto a memória parecesse visceral, saturada e perigosa. Our film tries to take you into his experience, and IMAX for me is a portal into a level of immersion that you can't get from other formats. O filme inteiro é montado como um colisor de partículas. A timeline de fissão e a timeline de fusão correm em paralelo, acelerando, se cruzando, se chocando, até o momento crítico da explosão. Mas antes de chegarmos na imagem, precisamos falar sobre o que você ouve. Nolan e o compositor Ludwig Göransson tomaram uma decisão radical. A trilha sonora seria guiada pelas cordas, especialmente pelo violino, usando a percussão de forma muito mais discreta do que em trilhas de suspense tradicionais. Normalmente em filmes de ação ou suspense, o ritmo é marcado por tambores graves, batidas que imitam o coração, uma marcha militar, mas a bomba atômica é sobre vibração. Göransson usou o violino como instrumento principal. O violino não tem traste. Isso permite que um músico deslize o dedo entre as notas, criando microtons, sons que não estão bem certos, que geram uma sensação de desafinação, de nervosismo, de algo que está prestes a arrebentar. À medida que a mente de Oppenheimer acelera, o tempo da música aumenta. Os violinos começam a vibrar freneticamente, subindo e descendo em espirais, criando uma vertigem sonora. E o mais perverso, ela sobe, mas nunca cai. Não resolve, não entrega repouso. E quando falamos de explosão, entramos em outro pilar dessa construção de realidade. Nolan tem uma obsessão recorrente. Se pode ser filmado, então não vai ser desenhado. A gente vive na era dos efeitos visuais digitais. A gente está acostumado a ver cidades inteiras sendo destruídas por computador. O problema é que, por mais perfeito que seja a computação gráfica, nosso cérebro sabe, num nível subconsciente, que aquilo é matemática. É um pixel e não um peso. Para recriar o teste Trinity, a primeira detonação nuclear da história, Nolan não usou computação gráfica para a explosão em si. Ele fez sua equipe criar explosões reais em diferentes escalas. Eles usaram combinações de combustíveis, pós metálicos e truques de efeitos especiais práticos para gerar bolas de fogo que tivessem a escala e, principalmente, o brilho cegante de uma estrela nascendo na Terra. Quando você vê o fogo na tela em Oppenheimer, você está vendo uma reação química real. O fogo se comporta de forma caótica, imprevisível, líquida. Nolan trouxe a física para o set. Ele transformou a tela de cinema num laboratório. E é essa tangibilidade, essa sujeira, essa poeira real que prepara o terreno para o verdadeiro golpe do filme: a montagem. Porque Nolan, por mais genial que seja, não inventou essa gramática de choque. Ele é, de certa forma, um herdeiro espiritual de uma linhagem de cineastas que precisou reinventar a linguagem visual para sobreviver à fome e ao caos. Vamos viajar no tempo para Moscou, no início dos anos 1920. A Revolução Russa tinha acabado de acontecer. O mundo estava virado de cabeça para baixo. A União Soviética estava quebrada, o povo passava fome e o país estava em ruínas. Nesse cenário apocalíptico, não havia dinheiro, nem estúdios, pior, não havia película virgem suficiente para filmar. Imagina ser um cineasta num país onde você é, na prática, proibido de ligar a câmera porque não tem onde gravar. E aí, o que você faz? Desiste? Não, você reinventa o cinema. Foi nesse cenário de escassez que surgiu a Escola de Montagem Soviética. Um grupo de jovens visionários liderados por Lev Kuleshov transformou a limitação em estilo. Sem poder filmar cenas novas na escala que eles queriam, eles começaram a pegar filmes antigos americanos. Filmes de D.W. Griffin, aventuras de Hollywood que tinham ficado no país antes da Revolução, e começaram a reeditá-los. Eles picotaram os filmes frame a frame e misturaram as cenas de forma totalmente novas. Eles transformaram a sala de edição em um laboratório científico. Kuleshov, Eisenstein e Dziga Vertov não eram apenas diretores, eram engenheiros da percepção humana. E com tesouras na mão e cheiro de cola no ar, eles descobriram uma falha no cérebro humano. Eles perceberam que a mente humana não aceita o vazio. O cérebro ele detesta a desconexão. Se você coloca duas imagens totalmente aleatórias lado a lado, o cérebro, num ato de desespero, inventa uma ponte narrativa entre elas. Kuleshov provou isso com um experimento que mudaria a história da arte para sempre.
o famoso efeito Kuleshov. Ele pegou um close inexpressivo de um ator famoso da época. Primeiro ele colocou esse rosto logo após a imagem de um prato de sopa quente. O público assistiu e suspirou. Nossa, veja como ele tá faminto. Depois, Kuleshov pegou o mesmíssimo rosto, o mesmo frame e colocou após a imagem de uma criança num caixão. O público assistiu e chorou. Vejam a dor nos olhos dele, o luto profundo de um pai. Por fim, ele colocou o rosto após a imagem de uma mulher atraente deitada no sofá. E o público logo pensou, olha só como ele está desejando aquela mulher. O rosto nunca muda. Quem muda somos nós. O mais curioso é que hoje esse efeito parece simples. A gente olha e pensa, óbvio, nosso cérebro já entende esse quebra-cabeça sem nenhum esforço, mas só parece simples porque nós fomos treinados. Naquele momento, no início do século XX, isso era totalmente revolucionário. O cinema estava descobrindo que não precisava mostrar tudo, bastava sugerir. Esse pequeno truque mental foi fundamental para a evolução da linguagem cinematográfica. Ele ensinou o público a completar sentidos. Hoje, a gente se acha esperto porque prevê a próxima cena. A gente não está adivinhando, a gente está apenas reconhecendo padrões que o cinema treinou nessa cabeça por mais de 100 anos. O famoso clichê. O corte ele não ficou tão óbvio, nós é que fomos domesticados por ele. Mas Sergei Eisenstein, o aluno mais brilhante e radical desse grupo, achou que Kuleshov ainda era muito suave. Para Eisenstein, o cinema não devia apenas sugerir emoções sutilmente. Ele tinha que ser uma arma. Então ele criou o conceito de montagem intelectual. Para ele, a imagem A não tinha que concordar com a imagem B. Elas tinham que colidir violentamente. Se chocar para criar uma terceira ideia, uma síntese explosiva. Essa técnica viajou o mundo, saiu da Rússia, influenciou Hitchcock, moldou a Nouvelle Vague e chegou até hoje. Quando você assiste um clipe de Kendrick Lamar, onde ele aparece vestido de papa e num corte seco surge uma cabeça pegando fogo, isso é Eisenstein puro. Religiosidade e destruição. O choque visual cria o significado. E é exatamente essa ferramenta centenária, forjada na escassez russa, que Christopher Nolan resgatou para criar a cena mais aterrorizante de Oppenheimer. E eu não tô falando da explosão da bomba, eu tô falando da cena do ginásio. A bomba caiu, o Japão se rendeu, a guerra acabou. Oppenheimer é levado para um ginásio de madeira lotado em Los Alamos. Homens, mulheres e crianças batem os pés nas arquibancadas, celebrando o homem que trouxe a paz. Nolan poderia ter filmado isso como um momento de glória, um herói sendo carregado nos ombros, mas ele usa a montagem soviética para transformar a vitória em um filme de terror psicológico. Primeiro som. O barulho dos pés batendo nas arquibancadas começa muito antes da cena visual. É um som rítmico, militar, opressivo. Quando ele entra no ginásio, Nolan abafa drasticamente o som da plateia. Vemos bocas gritando, mas ouvimos apenas o silêncio e a respiração ofegante de Oppenheimer no microfone. Isso isola o personagem. É a fissão acontecendo na alma dele. Ele está se partindo ao meio na frente de todo mundo. Então começa o bombardeio de cortes. A montagem intelectual em sua forma mais pura. Oppenheimer olha para a plateia eufórica. Vemos o rosto de uma garota. Uma luz branca cegamente estoura na tela. A pele do rosto da garota começa a derreter e descolar do crânio. Corte seco. Ele olha para o chão e vê um cadáver carbonizado. Repara na violência disso. A imagem do herói vitorioso colide violentamente com a imagem do massacre nuclear. Nolan não precisou de um monólogo onde o personagem diz: "Me sinto culpado". A montagem faz você sentir o enjoo físico dele. Nós vivemos hoje na era da montagem infinita. O feed das redes sociais é uma máquina de Kuleshov gigante. Você vê um vídeo de um gatinho fofo, desliza para cima, vídeo de guerra, desliza para cima, e a cada deslizada, sua mente tenta desesperadamente construir sentido onde não existe sequência. Nosso cérebro está o tempo todo tentando criar uma síntese, tentando achar sentido nesse caos de imagens colidindo. E talvez por isso estejamos todos tão exaustos e ansiosos. Estamos vivendo dentro de um filme do Nolan, sem intervalo e sem final. No fundo, o que aqueles garotos soviéticos descobriram num laboratório frio em Moscou é que o cinema é, antes de tudo, uma forma de pensar, e que quem domina o corte, domina o pensamento do público. Por isso, entender montagem é, no final das contas, entender ética.
porque quem escolhe o corte, escolhe a mensagem. E o corte certo pode liberar uma verdade ou manipular uma mentira. Oppenheimer construiu uma bomba que destruiu cidades. Nolan construiu um filme que destruiu nossas certezas sobre o herói. E ambos nos lembram que todo grande poder vem acompanhado de uma escolha. O que você faz com o que você cria? Valeu e até a próxima.